Olá a todos, meu nome é Isabel Aquino e eu trabalho na assessoria internacional. Hoje vamos bater um papo com a Janine Fortuna para falar sobre a homologação de títulos dos médicos na Europa. Então vamos lá começar, né, Janine? Boa tarde, né? Aí no Brasil, aliás, aqui, né? Aí eu acho que ainda é de manhã, né? Isso, Bom dia, então, para quem está assistindo, quem está escutando do Brasil e boa tarde aqui na Europa. É isso mesmo. Hoje o nosso dia, então, vai ser reconhecimentos de diplomas médicos na Europa. Eu acho que é um assunto que daria vários podcasts. sim, Como a gente só verdade. tem pouco tempo, né? Nós vamos tentar fazer um resumão, na verdade, dos reconhecimentos de diplomas médicos, então, aqui na Europa. Então, vamos lá. Então, eu acho que assim, eu fiz um resumo das perguntas que eu mais recebo, sabe, Isabel? Porque, na verdade, assim, existem muitas dúvidas em relação aos diplomas na Europa, porque existe uma falsa, na verdade, impressão de que todos os países o processo é igual, né? Porque como a Isso, gente sabe que existe a União Europeia, as pessoas acabam imaginando que, por existir o bloco europeu, os países acabam tendo o mesmo processo de reconhecimento. Só que isso. não é assim, né? Uhum. Cada país tem as suas regras, processos completamente diferentes. Alguns países você consegue sim, enquanto você está reconhecendo o seu diploma, você poder trabalhar temporariamente como médico estrangeiro nesse país. Claro que sempre sem autonomia, né? Porque quem é médico sabe, você só é realmente médico com autonomia se você está inscrito numa ordem e se você já está trabalhando, né, naquele país. Então, é a mesma coisa que na Europa. Você não consegue ter autonomia se você não tiver feito todo o processo e se você não estiver inscrito no órgão que regulamenta a profissão. Então, nós vamos falar um pouco, vou falar, na verdade, o geral, justamente porque são muitas perguntas e Sim, sempre muitas dúvidas, justamente porque cada país tem a sua regra, né? Geralmente, quando as pessoas me procuram e elas ficam sempre na dúvida, Janine, qual o país que seria interessante eu reconhecer o meu diploma? Eu sempre falo uma coisa, em primeiro lugar, o médico ele precisa saber o que realmente ele quer. Porque se a gente for falar da Europa, a Europa tem vários países, né? A União Europeia isso. são 27 países, depois tem também a Suíça que faz acordo, né? Que tem os acordos bilaterais com a União Europeia e temos ainda os países do Espaço Econômico Europeu. Então, se a gente fala de Europa, são muitos países. Então, quando um médico vem e fala, eu gostaria de reconhecer na Europa, ele precisa primeiro já ter algumas opções em mente, né? Senão eu não Sim, consigo trabalhar, com porque certeza. são realmente vários países. Mas assim, eu acho que, em primeiro lugar, ele precisa verificar os requisitos do país que ele gostaria de Uhum. trabalhar. Então, o que é possível para aquele país, se o diploma dele é reconhecível naquele país, Sim, se precisa ter 6 anos de medicina, ter feito 6 anos de medicina no Brasil, e eu estou falando isso justamente porque na época do Covid, muitos médicos anteciparam a formação do curso de medicina, né? Então, muitos médicos não têm 6 anos de medicina no Brasil. Mas aqui na Europa, você precisa ter os 6 anos de medicina no Brasil. Então, quais são as exigências daquele país? É a carga horária ou os 6 anos de medicina? Outra coisa também, competências linguísticas. Qual o idioma que você fala? Porque se você vai isso. pensar, por exemplo, eu quero ir para a Alemanha, mas você vai falar alemão? Você fala alemão? Você está disposto a aprender este idioma? Eu falo isso, Isabel, porque eu já tive clientes, por exemplo, há um tempo atrás, para a parte alemã da Suíça, e o Uhum. médico começou a fazer um curso de alemão e ele não conseguiu seguir em frente. Ele Entendi. simplesmente desistiu. Então, assim, o idioma é uma parte muito importante, Isso. aliás, a mais importante, né? Porque é o contato com os pacientes, é a troca, né? Porque as pessoas acham que às vezes o inglês vai resolver a vida delas. Não. Se você vai trabalhar num determinado país, você tem que obrigatoriamente falar o idioma do país. É Então, verdade. assim, tudo isso são coisas que precisam ficar bem claras para o médico
no momento de fazer a escolha de um país, né? Então, assim, o que eu vejo muito hoje, as pessoas, os médicos têm muita vontade de sair do Brasil, de reconhecer o diploma em algum país, mas eu vejo que o idioma é uma barreira muito grande. Então, o que acontece? Muitas pessoas acabam optando por Portugal justamente por causa do idioma, ou Isso, pela Espanha, porque a Espanha é o único país que você não precisa fazer prova, né? Você faz todo o processo burocrático. Mas mesmo assim eles pedem, mas Janine, eles estão pedindo o DEL B2. Isso, então, mas o idioma, todos os países vão exigir. Alguns pedem o nível B2 e alguns, na verdade, a grande maioria já está exigindo o C1. Países como, por exemplo, a Alemanha, a Suíça, a Áustria, eu acho que quanto mais difícil o idioma, mais o nível de exigência é maior, né? Mas é muito normal, né? A gente consegue entender, porque o comunicado, a comunicação, na verdade, entre o paciente e o médico vai ser constante, né? Então, se você não falar o idioma, você pode, inclusive, cometer erros. Então, o idioma é realmente, eu acho, né? A parte mais importante. Sim, verdade. Depois nós temos também uma outra pergunta que as pessoas ficam muito preocupadas com o tempo, né? De quanto tempo demora um processo. Hoje, eu posso dizer que depois daquele decreto que saiu da Espanha, né? Que eles têm um prazo de 6 meses para poder finalizar os processos. A média é entre, tirando a Espanha, que tem esse decreto dos 6 meses, eu diria que entre 1 ano e meio a 3 anos, dependendo do país. A diferença é que tem alguns países que você consegue fazer todo o processo do Brasil. Você faz tudo, paga as taxas, marca as provas e vem para cá apenas para fazer os exames, né, as provas. E tem outros que não. Tem outros países, alguns países, por exemplo, como a França, você faz a inscrição do Brasil, você vem fazer a prova na França, mas depois você tem os 2 anos de avaliação práticas que são feitos somente na França. Então, dependendo do país, você vai conseguir fazer do Brasil, mas você vai ter uma parte aqui na Europa, ou dependendo do país, você consegue fazer tudo do Brasil, que é o caso de Portugal, é o caso da Espanha, é o caso da Itália. Alguns países você consegue dar entrada no Brasil, vir fazer as provas e logo que tem o registro, né, que tem o reconhecimento, dar entrada na papelada para fazer a inscrição na ordem dos médicos e assim começar a trabalhar naquele país que você reconheceu o título. Claro que assim, eu estou falando num geral, não estou identificando, né, os países, mas eles têm muitas diferenças entre eles, sabe, Isabel? Então, assim, hoje, por exemplo, se eu for falar um pouco da Alemanha, eu vou ter que ver qual estado eu vou falar, porque a Alemanha, cada estado tem as suas regras, e assim, não só para reconhecimento de diplomas, né? Para outras coisas também. Então, assim, hoje eu sei muita coisa de Baden-Württemberg, que é a região onde meu marido trabalha, e sei bastante coisa de Munique, né? Da região da Baviera, porque eu tenho um amigo que faz consultoria para a Alemanha, eu faço várias indicações, inclusive para ele é médico na Alemanha, ele está fazendo a residência dele médica na Alemanha, então eu tenho mais conhecimento por causa dele também. Mas assim, quando mudam as regras em qualquer estado da Alemanha, é muito difícil você ficar atrás das informações se você realmente não entrar nos sites dos órgãos oficiais, sabe? Eu estava olhando também que teve uma reforma da legislação da imigração da Alemanha. Pode ser que facilite um pouco, né? Eu acho que pode ser que facilite na língua, né? Então, na verdade, no idioma, para a medicina, não. Entendi. Eles, para a medicina, não vai existir nenhum tipo de... Até porque, na verdade, dá para entender. O nível C1, e que, inclusive, alguns médicos acham até que nem é o suficiente. Você precisa ter até um nível melhor do idioma. Até porque médicos, eles fazem cartas, eles escrevem laudos. Eles não estão apenas no contato com o paciente, apenas oralmente, né? Eles precisam também escrever, eles precisam laudar. Então, assim,
quanto melhor esse médico estiver preparado no idioma, melhor. Sim, Eu já vi casos de médicos que ficaram 4 meses em uma vaga e foram colocados para fora, né, entre aspas, né, tipo, demitido, não né? pôde continuar, né, justamente porque não estava, o médico não estava bom no idioma, né, na língua. Então, assim, acredito que possa ter algumas facilidades em burocracias, mas no idioma, não. A prova continua sendo o C1 médico, né? Porque eles têm a prova, eles têm 2 provas, uma que pode ser nível B2 e a prova de conhecimentos médicos, que essa obrigatoriamente ele tem que ter um C1. Entendi. Mas, assim, eu entendo essas facilidades que eles tentam fazer para poder atrair os profissionais, né? E, hoje, inclusive, eu estava conversando sobre isso no meu grupo de WhatsApp dos médicos brasileiros na Alemanha. Eu ainda vejo muitas vagas em hospitais, principalmente municipais, né? Que são hospitais de médio porte na Alemanha. Tem ainda... Claro, sempre vai ter também uma vaga ou outra em hospitais universitários, mas isso tudo depende muito se o médico já tem a approbação, que é a licença, né? Que é o reconhecimento. Então, assim, eu acredito que quem queira vir para cá, sim, ainda tem muita vaga de trabalho, só tem que realmente estar muito Preparado, bom né? no idioma. Janine, eu estava olhando, você falando de vaga de emprego, você que está falando hoje dos médicos, mas na área de enfermagem, eu estava olhando muita vaga na Alemanha, Tem né? muita. As vagas de emprego. Na verdade, os profissionais de saúde, odontologia e os outros, né? Exato. Então, assim... Tem. Inclusive, por exemplo, no hospital onde o meu marido trabalha, na Alemanha, eles estão com uma falta de 90 enfermeiros. Eles já fecharam algumas, entre aspas, alguns serviços, né? Eles diminuíram, digamos assim, os atendimentos justamente pela falta de enfermeiros, né? Então, assim, um hospital, ele não consegue funcionar se ele não tem um número certo, né? Um número adequado, né? De pessoas, né? E, assim, a gente sabe, eu sempre falo isso. Se você está com falta de funcionários, você vai acabar sobrecarregando outros. Sim, com e certeza. Aqueles outros, o que acontece? Aquele que ficou lá no hospital, que está trabalhando, vai acabar, em algum momento, tendo um cansaço, ou vai pedir um atestado, um afastamento, exato. E aí é uma bola de neve, né, de problema. Mas isso é realmente o que está acontecendo, muita falta mesmo de profissionais. Eu acredito que de todos os países que eu trabalho, a Alemanha é o que mais falta na área da saúde. Você acha que a barreira está sendo a língua ou a questão mesmo da cultura, né? Porque às vezes idioma, né? É o idioma. E assim, não é um idioma fácil, né? Sim. Quem já tentou aprender o alemão sabe, não é um idioma fácil. Eu acredito que na área da saúde ele ainda é um pouco mais difícil. Difícil no sentido de exigência, né? Porque você vai ser... Você tem a responsabilidade, né? Você está lidando com vidas, né? Então, você não tem direito, entre aspas, a erros, né? Então, eu acho que a comunicação com o idioma é muito importante, sim. Eu lembro que agora há pouco tempo... eu acompanhei meu marido no hospital e eu escutei uma enfermeira lá que estava falando com outro médico e deu para ver que ela era de um país, eu acho que era Tailândia, Filipinas, algo assim. Sim. E realmente ela tinha muita dificuldade e dava para ver que ela tentava se comunicar, que ela estava se comunicando e era difícil. Então, assim, eu acredito que a Alemanha, de qualquer maneira, eles vão continuar procurando. Eu acho que eles estão contratando enfermeiros também do Brasil, né? Eu já escutei, inclusive, em alguns grupos que muitas pessoas acabam vindo e acabam desistindo justamente por causa da dificuldade do idioma. Sim. Então, é uma grande barreira, realmente, é o idioma. Infelizmente. Claro que a burocracia também, mas eu acho que quando você domina um idioma, a burocracia faz parte, né? Então, assim, eu acho que o mais difícil realmente é aquela coisa que eu falo. Quando alguém me procura, eu falo, olha, você fala o idioma? Porque assim eu posso
passar links, eu posso enviar alguns formulários. E se a pessoa não entende absolutamente nada, né, fica também difícil, né? Então Sim, eu acho que é verdade. por aí, né? Você falando realmente, quando as pessoas vão procurar, as pessoas não vão para Portugal, como a gente começou no vídeo, né? Uhum, Por questão da língua e tudo, né? E a questão, eles devem te perguntar em relação também à melhoria salarial também, né? exato. Então, na verdade, assim, eu acho que quando começou a pandemia, em 2020, e que eles viram a importância que existe esses profissionais, né, da área da saúde, né, todos, né, Sim, todos. Eu acho que, claro, promessas de alguns governos, né, alguns tiveram aumentos, outros não. Eu acho que tem isso também. Claro que, assim, por exemplo, agora Portugal está passando por uma crise na saúde muito grande. sim, Mas eles não em momento algum, pelo menos até agora, não teve nenhuma, como é que eu posso falar? Negociação, né, de salários, porque eu acho que, assim, você só perde profissionais, para um outro país, né, principalmente aqui na União Europeia, que a gente tem a mobilidade profissional entre os países da União Europeia, você só vai perder esses profissionais se realmente você não der condições para eles ficarem no país, né. Então, assim, se você não tem bons salários, se você não tem um bom ambiente de trabalho, se você não tem um reconhecimento, sim, né, provavelmente aquele profissional ele vai procurar um outro local, um outro país, com certeza. sim, com Então a certeza, melhoria de né? Que salário dê é também incentivo, algo. né? Assim, né? O país que der melhor incentivo e tudo, ele vai buscar aquele que a melhor oportunidade, Exatamente. né? Claro que tem também assim, olha, Isabel, esses dias eu estava escutando de um médico, ele estava me falando que ele está de mudança de Portugal para Espanha. E ele estava explicando que, na verdade, é o seguinte: qualidade de vida entre Portugal e Espanha, ele prefere a Espanha. Eu tenho escutado muito, muito os médicos e pessoas, não só médicos, mas outras, elogiando bastante também a qualidade de vida na Espanha. Sim, E, imagino. os melhores salários em relação a Portugal, né. Então, assim, e claro, se a gente for pensar em idioma, o espanhol é um idioma muito melhor, mais fácil para aprender do que um alemão, por exemplo, né. Então eu sempre falo Sim, isso para as verdade. pessoas também. Tem que pensar bem o que que ela está disposta a fazer, né, se: "Ah, eu Uhum. estou disposto a aprender francês, eu estou disposto a aprender alemão", sabendo que, claro, quando você vai aprender o idioma, o seu processo acaba se tornando um pouco mais longo, porque você ainda tem o idioma, né, para aprender. Isso. Já no caso do espanhol, o espanhol já é um idioma, né, que é muito mais tranquilo do que um alemão, do que um francês, do que um holandês, né. Então, tem isso também que, claro, entre esses 2 países, né, eu tô falando da Espanha e de Portugal, porque eu acho que são 2 países que têm tudo de bom, assim. É o clima, né, e mais parecido, entre aspas, com o Brasil, né. Sim, é verdade. Tem alguma coisa assim importante que você queira encerrar? Porque tá perto dos 15 Pois minutos. é, São 15 minutos, né? já deu então, Já né. foram 18. O menino foi tão rápido, Janine. E a gente não falou tudo que tem que falar, né? Nossa, mas é isso que eu falo, Isabel. É muito assunto, é um assunto que, na verdade, eu poderia passar horas aqui. Eu já fiz consultoria de 6 horas com o médico, olha só. Entendi. 6 Interessante, horas. né? Então, assim, ó, é muito assunto. Por isso que eu estava te falando, eu tenho as minhas colinhas, porque eu não gosto de perder nada, mas quando eu começo a Sim. falar, uma coisa puxa a outra, então, sabe? E é Sim, muita a gente vai informação. linkando, né? Às vezes as situações, né? Foi muito bom, né? E é muita informação. Eu acho que, assim, é o tipo de coisa, tipo de assunto, na verdade, que daria para fazer podcast parte um, 2, 3, 4. Primeira temporada, segunda temporada, é verdade. Isso, quem sabe eu convido vocês para fazer um podcast aqui na França, tomando um vinho nacional. Vamos sim. Todos convidados. Então vamos encerrar aqui nosso Tá debate. joia. Foi um Se vocês prazer. precisarem de alguma coisa, podem me chamar. Tá Obrigada, certo. Isabel. Obrigada, Prazer. Um Janine. abraço aí para todos vocês. Tá certo. E Um um bom abraço para dia. você. Tá bom. Tchau. Boa tarde para você. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Agradecemos a sua atenção e até a próxima.